Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Olá pessoal, um feliz ano novo! Finalmente estamos de volta. No meio de uma das maiores tempestades da história da Holanda, tempestade de neve. Tudo aqui parou de funcionar, quer dizer, toda a Holanda toda organizada não estava preparada para uma semana de tempestade. Ela continua até amanhã, acho que durante o resto da semana. Aeroportos paralisados, trens, trânsito, calçada impossível de caminhar pelas calçadas, muito arriscado. O pessoal da bike guardou as bikes, todo mundo com a sua bike guardada. Alguns heróis ainda se arriscam a sair. Mas isso faz parte da natureza. É uma mostra que o homem não pode enfrentar a natureza. Ele não consegue. Ele tenta. A natureza é mais forte. Ou Deus é muito mais forte. Vamos começar nosso vídeo. Eu espero que todos tenham tido uma boa passagem de ano. Aqui nós tivemos queima de fogos. Também foi a última queima de fogos autorizada na Holanda. Agora está proibido, graças a Deus. Ninguém aguenta mais isso, essa porcaria, espantando os passarinhos, assustando todo mundo, muita gente ferida, criança machucada, e uma igreja medieval que foi incendiada, não preciso nem dizer os suspeitos quais são, né? Pois é, e assim foi o ano novo aqui na Holanda. Vamos lá começar a falar sobre os nossos amigos ou inimigos, ETs. E assim nós vamos caminhando nesse planeta distópico, que nós estamos vivendo momentos incríveis. 2026 começou a toda. A gente tem acompanhado as notícias, não só no Brasil, mas no mundo, no Irã, na Venezuela, aqui na Europa, um reboliço. São dias estranhos pela frente e 2026 promete. Vamos ver então o que nós temos relacionado à abertura, o filme que vai ser lançado em julho, do Spielberg. Nós tivemos o trailer que provocou uma centena de vídeos no YouTube. Eu já comentei sobre ele. O Atlas, por exemplo, o escritório do Greenwald, do Black Vault, né? Ele é muito respeitado aqui na Europa e nos Estados Unidos. Ele fez uma requisição à CIA, utilizando-se do Freedom of Information Act, ou FOIA, pedindo informações sobre o Atlas, e a CIA disse na cara de pau que as informações estão classificadas. Então, não há o que questionar. Ele não é um cometa. Né? E os nossos amigos jovens, essa posição em relação aos jovens, eles são reais? É claro que são. Eles parecem violar os princípios da nossa física e continuam interagindo conosco. E por que eles estão interagindo o tempo todo? Enquanto a mente de muitos cientistas permanece fechada ao desconhecido, alguns de nós acreditamos que essas questões estão bem abertas. Elas representam um dos desafios mais empolgantes já apresentados à ciência, a nossa imaginação coletiva e a razão humana. Ninguém tem a resposta, eu não tenho, ninguém tem. Para o mistério, ainda não temos. Mas nós temos dados relevantes. Muitos progressos foram feitos nos últimos anos e alguns cientistas, como Jacques Vallée, por exemplo, disse que passou a pensar no problema do OVNIs em termos de 3 níveis distintos. O primeiro deles seria o nível físico. Ele diz o seguinte: agora nós sabemos que os OVNIs se comportam como se estivessem numa região do espaço de pequenas dimensões, cerca de 10 metros, ali que eles trabalham. Aparições e toda vez que eles aparecem é sempre dentro de um campo limitado. E dentro de uma quantidade, e isso exige uma quantidade muito grande de energia armazenada. E essa energia se manifesta por fenômenos de luz pulsando, né, de cores intensas, e por outras formas de radiação eletromagnética e outras que nós não conhecemos. O segundo nível biológico, né, os relatos de OVNIs mostram todos os tipos de efeitos psicofisiológicos nas testemunhas. A exposição ao fenômeno causa visões, alucinações, desorientação espacial e temporal, reações fisiológicas, né, incluindo cegueira temporária, paralisia, alterações no ciclo de sono e mudanças de personalidade ao longo prazo.
O terceiro nível é o social. A crença na realidade dos OVNIs está se espalhando rapidamente em todos os níveis da sociedade e por todo o mundo. Livros sobre os assuntos continuam se acumulando, são milhares de publicações, milhares. Documentários e grandes filmes estão sendo feitos por homens e mulheres que cresceram com as histórias de discos voadores. As expectativas sobre a vida no universo foram revolucionadas, muitos temas modernos em nossa cultura podem ser rastreados até os mensageiros do espaço, vida de pessoas que tiveram contato com OVNIs nas décadas de 40, 50, 60, 70. E, como eu já comentei em outros vídeos, a experiência de um encontro próximo com um OVNI é uma provação física e mental devastadora. Não vem essa conversinha que eu tive com um ET e foi maravilhoso. Não, isso é conversa fiada. O trauma tem efeitos que vão muito além do que as testemunhas lembram conscientemente. Novos tipos de comportamentos são condicionados e novos tipos de crenças são promovidas. Além de qualquer consideração científica, as consequências sociais e políticas e religiosas dessa experiência são enormes e, se forem consideradas ao longo de uma geração, são gigantescas. Diante dessa nova onda de experiências de contato com OVNIs descritas em livros como Communion, entre outros, Intruder, Intrusos, filmes como Contatos Imediatos e outros filmes que já apareceram e que vêm por aí, as nossas religiões começam a parecer obsoletas. Elas não trouxeram respostas e agora vão ser confrontadas com a resposta final. A nossa ideia da igreja como uma entidade social que opera dentro de uma estrutura racional é obviamente desafiada pela alegação de uma comunicação direta, agora nos tempos modernos, com esses seres visíveis, que se tornam visíveis e que parecem dotados de poderes sobrenaturais. Essa ideia pode abalar nossa sociedade até as raízes da sua cultura, e as testemunhas não têm mais medo de se apresentar com histórias pessoais de abdução, de trocas espirituais com alienígena, até mesmo interação sexual com eles. E tais relatos estão se tornando folclore. Nós descobrimos que eles formam um paralelo impressionante com os contos de encontro com elfos, gênios, fadas da Idade Média, com os habitantes de, como diz o Jacques Vallée, da terra de Magônia, a terra além das nuvens, a terra das crônicas antigas. Mas eles também têm algo mais, um presságio de coisas importantes por vir. Coisas vão acontecendo. Estão acontecendo. Hoje existem muitos motivos para esperar uma mudança de atitude em relação à inteligência extraterrestre. O nosso esforço científico nacional e internacional ficou temporariamente sem objetivos que possam capturar a imaginação e entusiasmo do público. A ansiosa expectativa de encontros com outros seres inteligentes ajudaria a transcender conflitos locais na Terra e alcançar em uma única geração, essa nossa, as mudanças comportamentais que de outra forma levariam centenas de anos para se complementar. E se essa é a contribuição do fenômeno OVNI, então estamos de fato lidando com uma das maiores transições da nossa história. Os conflitos seriam praticamente eliminados. A questão é que isso afeta o poder dos Trumps da vida, Xi Jinpings, o poder dos Xandões, o poder desses tiranos todos seriam transformados em merda absoluta, porque eles teriam algo extremamente superior a eles controlando tudo. A ciência atual da Terra já identificou mais de 300 bilhões de galáxias no universo, cada uma com bilhões de planetas e sóis. Então, será que ainda existe alguém que acredite na fantasia absurda de que estamos sozinhos no universo? Milhões de pessoas, incluindo eu, entre outros, já vimos uma infinidade de objetos voadores no céu, dia e noite. Eles se movem de maneiras observáveis, muito além da nossa capacidade tecnológica. E a única razão pela qual os nossos governos escondem isso é o medo de perder o controle sobre nós. Essa é a grande questão da ufologia. Por isso que até hoje eles não abrem. Estão fazendo todo o possível para não abrir. Mas parece que essa coisa agora não vai depender mais dos governos. Parece que a turma do outro lado resolveu que vai dar um basta nisso. A confusão feita pela ufologia significa controle. Confusão é controle. Assim que faz a esquerda maldita, 100 mil vezes maldita, a esquerda nojenta, faz com o nosso planeta. Cria confusão, briga de gênero, linguagem neutra, briga de racial, briga política, o tempo todo é briga, porque eles criam confusão e com isso eles controlam as pessoas.
E o fato de existirem outras formas de vida no universo não implica que Deus, por exemplo, não exista. Pelo contrário, a impressionante multiplicidade e beleza que existe lá fora deveria reafirmar a nossa crença em um Criador. A unidade existe. A sabedoria metafísica de diversas fontes revela uma força interconectada, eterna, imutável, sob a cortina de cada átomo. E essa substância invisível para a qual não há palavra é o que todos nós somos. E somos produtos divinos, somos poeira de estrela. Uma escritora chamada Doris Lessing foi ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura. Ela é inglesa, ela escreveu uma série de romances que oferecem insights esclarecedores sobre a compreensão do que nós somos aqui no planeta Terra, né? Ela coloca que nós somos apenas uma entre centenas de colônias planetárias. Na década de 70, Lessing foi influenciada pelo sufismo e ela publicou romances de ficção científica que refletem considerável e profunda sabedoria espiritual. Um dos livros dela, a série Canopus em Argos, que ela fala sobre histórias cativantes que podem abrir nossas mentes modernas para uma compreensão profunda do significado mais profundo da vida. Num desses livros, ela fala sobre o planeta 8, né? A criação dos representantes para um planeta chamado Planeta 8. Ela diz o seguinte no livro, abre aspas, nós temos uma ideia da natureza efêmera dos nossos corpos materiais. Agora, quando olhávamos para trás, para aquele amontoado de corpos mortos, congelados, nós ouvíamos como teias e véus de luz. Nós víamos a frágil estrutura atômica, víamos o vasto espaço que, na verdade, tínhamos sido a maior parte de nós. Embora não tivéssemos olhos para compreender isso, mesmo que nossas mentes conhecessem a verdade. Nossa consciência é tudo que sobrevive após a morte do corpo material. A consciência é o que somos e, na verdade, o que tudo é. O pequeno brilho ou dança da carne em decomposição que observamos, a estrutura atômica se dissolvendo enquanto assistíamos, sim, nós vimos como aqueles nossos corpos antigos estavam perdendo suas conexões uns com os outros e se fundindo com a substância da montanha, a terra sobre a qual repousavam. Sim, o que vimos agora com nossos novos olhos era que todo o planeta havia se tornado uma fina e frágil teia ou rede. Em 1971, no romance chamado Briefing for Descendant into Hell, Informações para uma Descida ao Inferno, Lessing diz o seguinte, ela ilumina os seus leitores com uma conversa surpreendente e reveladora que ocorre antes do nascimento daqueles que tomaram a decisão de encarnar em corpos de carne e osso e na densa névoa de consciência que agora cobre o nosso planeta Terra. É o seguinte, abre aspas, os voluntários estão avisados. Não se trata de vocês chegarem ao planeta Terra com consciências. Ao saírem daqui, vocês perderão quase toda a memória de sua existência passada. Cada um de vocês voltará a si, talvez sozinho, talvez na companhia de outros, mas com apenas uma vaga sensação de reconhecimento e provavelmente desassociados, desorientados, doentes, desanimados e incapazes de acreditar quando lhes for revelada qual é a sua verdadeira tarefa nesse planeta. Alguns de vocês escolherão não despertar, pois o despertar será tão doloroso e o conhecimento da sua condição e da condição da Terra tão agonizante que vocês serão como viciados em drogas. Talvez prefiram continuar respirando no esquecimento. E quando você se der conta da sua verdadeira condição e se recuperar da vergonha ou do constrangimento de perceber a profundidade que você entrou, que você afundou, então começará a tarefa de despertar os outros. E descobrirá que está na posição de socorrista de uma pessoa que está se afogando, ou de médico em uma cidade que sofre uma epidemia de loucura. O propósito de encarnar em corpos humanos abre aspas, será a nossa tarefa despertar aqueles de nós que esqueceram do propósito de sua jornada, bem como recrutar habitantes adequados para a Terra, que ainda possuam potencial para evoluir e tornarem-se seres racionais. Assim explica então aos voluntários que não farão sentido dar-lhes um briefing, né, do que cada palavra que eles estão ouvindo será esquecida assim que eles entrarem em um corpo humano. Mas eles têm a garantia que todos receberam impressões cerebrais e que essas estarão disponíveis quando estiverem prontos. Em outras palavras,
A sabedoria eterna, o conhecimento reside dentro de cada um de nós. E nos momentos que antecedem o nascimento, os perigos do voluntário ficam evidentes. É avisado o seguinte: como todos aqui sabem, e isso lhes foi incutido desde o momento em que se voluntariaram, não se trata de descer aquele inferno venenoso, o plano terrestre, e permanecer ileso. Cada um assume o controle da própria vida. O planeta Terra é um lugar perigoso e não há garantias. Não haverá ninguém para nos salvar, nenhum resgate. Estamos por conta aqui, aparentemente, quando nós voluntariamos, éramos plenamente capazes de pensar de forma independente e ter autonomia de escolha. Não éramos vítimas necessitadas e amedrontadas, mergulhadas em autopiedade e confusão, à espera de um resgate. Pois essas criaturas, os perdidos, já se esqueceram de quem são. São, em sua maioria, malévolas e assassinas por natureza, capazes de tolerar os outros apenas na medida em que se assemelham a si mesmas, capazes de massacrarem-se mutuamente por causa de uma ligeira diferença na cor da pele, na aparência, da religião. Além disso, não toleram aqueles que não pensam como eles. Não é? Esse é o planeta Terra. A dimensão de Malhut, como se diz na Kabbalah. Ou a dimensão das lágrimas. Ela continua nessa excelente metáfora. Isso significa que, a menos que consigamos aperfeiçoar nossa própria adaptação a eles, aos terráqueos, eles nos atacarão, e é algo que devemos esperar. A Terra é uma colônia com vários tipos de almas que foram encarnadas em pessoas. Você vê as pessoas mais que existem. Hoje o planeta é dominado pela maldade. Nós temos guerras no planeta inteiro atualmente acontecendo aqui perto. O Brasil, um dos países mais violentos do mundo, 60 mil assassinatos por ano. E vai por aí afora. Então ela continua. Quantos grandes homens foram atormentados, perseguidos e assassinados pela ignorância da mentalidade da massa. Não é? Pois é. Nem mesmo os voluntários serão sempre confiáveis. A mistura venenosa que chamam de ar, o oxigênio é um veneno. Ele é um oxidante, ele que transforma os nossos corpos, que envelhecem por causa do oxigênio. Nós respiramos veneno. Vai nos matando aos poucos. Né? A mistura venenosa que se chama de ar, e também a consciência do planeta, pode ter infectado voluntários anteriores e pode infectar vocês que estão indo para lá agora. Então, dedicam todas as suas energias a esses sistemas elaborados, cuja função era mantê-los sãos, mas agora que se tornaram, mas que agora se tornaram sua própria justificativa. O próprio processo de nascimento no planeta Terra é descrito por ela de uma forma incrível. Ela disse o seguinte, abre aspas, cada um manteve a mente firme no pensamento, não se esqueçam, guardem a memória deste momento, mantenham-na firme, mas o giro dourado do momento varreu todo o espaço que ocupavam, transformando-o num vórtice de luz vibrante no qual giravam átomos. A pressão aumentou, o som ficou mais agudo, a luz era como uma explosão, ela pulsava e batia. É assim que a grande maioria de nós nasce, como bebês humanos, sem lembrar de nada. E nesse momento começa a nossa luta para lembrar e nos tornarmos úteis. Esquecemos que viemos aqui por vontade própria para criar vida, civilizações e formas que contêm estados de consciência cada vez mais elevados. Através de nós, a unidade busca ela vai desfrutar eternamente da sua própria beleza e perfeição. Nós viemos aqui para contribuir, para criar e manifestar, ao longo de vastos períodos de tempo, um espectro infinito de diversas formas. E nos processos cíclicos da nossa aventura criativa, mergulhamos em uma névoa de amnésia. Então, nesse romance, né, a formação de um representante para o planeta 8, quer dizer, o cara está sendo preparado para desembarcar na Terra, a Lessing nos oferece uma conversa esclarecedora entre um dos voluntários, o representante Doug, e Jaha, um ser altamente evoluído que veio do planeta natal Canopus,
para aconselhar e observar essa colônia em particular. E ela foi engolfada por uma era glacial causada pelo desalinhamento de alguma estrela distante, um acidente cósmico. A colônia está morrendo, as pessoas estão indefesas, congelando até a morte. Da Terra é apenas uma entre centenas de colônias. Agora é o momento de revelar essa verdade auto-evidente. Além de todo o alarmismo, nós somos, de fato, os únicos. Assim sempre foi, assim é agora e assim será. Colônia Terra.